Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, terça-feira, dia 4 de julho. E como tradição, todas as terças-feiras aqui a gente vai analisar altcoins. A gente vai falar especificamente sobre altcoins. No vídeo de ontem, pedi para vocês deixarem nos comentários algumas altcoins que vocês gostariam que eu analisasse. Peguei algumas aqui, a gente tem cerca de 7 altcoins aí na lista, a gente vai analisar ela caso dê tempo da gente analisar as 7, beleza? E hoje eu vou analisar Cardano, porque na semana passada vocês me pediram Cardano, coloquei na tela, mas não deu tempo da gente analisar. Acabei pulando ela, então hoje a gente vai analisar Cardano também. Bom, se você não é inscrito no canal, cara, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo ele é relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, a gente vai analisar LTC, Litecoin. Quando a gente olha para Litecoin, é um ativo que eu já vinha comentando com vocês lá atrás que ele estava em tendência de alta. A gente tem a média de 200 períodos no gráfico diário apontando para cima. Isso daqui é um indicador de qual que é a direção do mercado. Direção do mercado é para cima. A gente passou por uma fase de consolidação aqui, onde estava claramente topo 2 vezes e 3 vezes aqui a região de fundo. Então a gente passou por uma fase de acumulação dentro dessa região. Cara, a gente viu uma grande porrada em LTC por conta de listagem na Bolsa de Hong Kong. Não sei se foi na Bolsa de Hong Kong, mas eu vi alguma notícia falando entre a China e Litecoin, beleza? E foi exatamente nessa movimentação de alta que a gente teve aqui. Bom, a gente tem uma estratégia muito clara, né? Guiteles adota uma estratégia muito clara que é comprar baixas, comprar pullbacks e não comprar altas. Então, quando a gente vê essa movimentação de alta rompendo esse canal lateral aqui, esse ativo me chama atenção. Atenção para a gente poder efetuar trades a favor da tendência. Quando a gente olha a tendência é para cima. Então, a gente está falando em tendências de long, tendências comprado. E como que a gente analisa isso daqui? Quando a gente vem de um canal lateral, a gente não tem tantos padrões para a gente entender quais são as próximas movimentações. A gente não consegue ter tamanho de pernada, nem tamanho de pullback muito relevante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente olhar para o que aconteceu dentro dessa movimentação. A gente teve um pivô de alta, esse pivô formou a sua base mais alta do que a base anterior em cima da média de 200 períodos, então a gente vai analisar exatamente esse pivô. Primeiro ponto para a gente entender é exatamente aonde que foi o alvo dessa segunda pernada. Saca só, o alvo dessa segunda pernada, ele foi exatamente lá em 1 de Fibonacci. A gente passou 0,618 ali e a gente foi buscar o primeiro alvo de Fibonacci. Gosto bastante de 0,618 de Fibonacci, uso muito nas minhas operações de trade o alvo como 0,618 de Fibonacci. A gente analisando aqui, a gente já consegue identificar um padrão da onde que foi esse alvo de alta. Se a gente analisar aonde que foi o padrão do pullback, a gente vai traçar Fibonacci, não extensão de Fibonacci. Saca só, quando a gente traça a Fibonacci, a gente vê que o pullback ele foi constituído até 0,5 de Fibo. E quando a gente tem movimentações de alta, a gente tem que pernadas de alta, elas devem ser maiores do que pernadas de baixa. Pernadas de alta, ou elas devem ser do mesmo tamanho que a anterior, ou maior do que a anterior. Se for menor do que a anterior, a gente tem um enfraquecimento da tendência. Então, quando a gente olha para esse padrão, que é uma tendência de alta saudável, a gente pode respeitar tudo o que aconteceu cá atrás exatamente para essa movimentação. Então, Litecoin seria um ativo que eu olharia para poder tradear nesse momento, para poder comprar esse ativo, obviamente comprar ele em um pullback. E como que eu vou comprar ele em um pullback? Vou comprar no mesmo pullback que aconteceu lá atrás, 0,5 de Fibo. Então eu vou traçar aqui dessa última pernada também Fibonacci para entender aonde que é essa retração de Fibonacci.
olharia para compras de Litecoin exatamente nos 98,30 ali. Vocês vão ver que próximo dessa região é exatamente o topo que a gente rompeu cá atrás. Ou seja, eu esperaria um pullback de Litecoin até ela voltar dentro dessa região. Caso ela volte dentro dessa região, vou buscar por candles de reversão, vou buscar por interesse comprador dentro dessa região, e caso a gente tenha interesse comprador e eu efetue uma entrada dentro dessa região, eu vou traçar extensão de Fibonacci para saber aonde que é o alvo. E lembra que o alvo da pernada anterior ele foi buscar 1 de Fibo, o primeiro alvo? Então, eu teria como alvo essas duas regiões, 0,618, que seria 135, ou 148, beleza? Então, olhando para Litecoin, esse é um ativo que fica no meu radar para trade nos próximos dias. Exatamente, se ele me entregar um pullback, possa ser que o ativo não me entregue um pullback. Possa ser que o ativo construa uma bandeira de alta aqui, simplesmente lateralize e depois ele vai e me dá mais uma pernada de alta. Se isso acontecer, tudo bem, essa movimentação ela não é minha, eu já perdi essa movimentação, porque essa movimentação ela iniciou cá atrás. Eu não vou entrar exatamente nesse momento, porque aqui é zona de realização de lucro. Inclusive, se você tem lucro dentro desse ativo, você deveria estar pensando em realizar esse lucro, porque esse volume que fez essa movimentação de alta, ele é fora do normal. Então a gente teve uma movimentação que pode ser causada artificialmente. Isso acontece muito no Bitcoin e no Ethereum, quando a gente tem liquidações. São movimentações artificiais. Por que a gente fala artificial? Porque essa movimentação ela não vai dar continuidade. Ela aconteceu por um fato específico, uma liquidação, uma listagem em Hong Kong, alguma coisa do tipo fez aquela movimentação de compra. Então a gente tem que esperar um pullback, eu só compro pullback ou queda. Não compro fora das regiões de Fibonacci, de pullback ou fora das movimentações de baixa, beleza? Então o Litecoin é um ativo aí que está bullish, mas comprar nesse momento esquece. E lembrando, entrando no pullback, stop abaixo do candle de reversão, porque se ele voltar aqui para baixo, você não vai ser o cara que quer segurar isso daí na sua mão, beleza? Então quando a gente olha para Litecoin, a gente tem isso. Se a gente comparar Litecoin com Bitcoin, a gente vai ver que é um dos ativos que ganhou muito valor perante ao Bitcoin nesse período. Inclusive, rompeu a média de 200 período e tem espaço para construir um fundo mais alto do que o fundo anterior para continuar subindo aqui. Ou seja, isso daqui pode chamar a atenção de vários players, beleza? Ativo muito bom para a gente ficar de olho, para a gente simplesmente estar tradando aí. Segundo ativo que a gente vai analisar é a da Cardano. Cardano que eu não analisei na semana passada. Falei que eu iria analisar e não sei por que eu não analisei. Deixei o gráfico aberto, acabei pulando ela. Bom, quando a gente olha para Cardano, a gente tem um cenário um pouco complexo. Eu não olharia para compras em Cardano, porque Cardano está abaixo da média de 200 períodos, isso daqui é franca tendência de baixa. Quando a gente olha para o que aconteceu conforme a publicação da SEC, aí a gente teve uma grande queda aqui, um evento de capitulação, e a gente perdeu um fundo importante. Esse fundo ele serviu como resistência no ativo aqui atrás, exatamente dia 25 ali de julho, e a gente está novamente dentro dessa região. Se estamos em região de resistência, Gitelis não compra. Eu compro suporte e eu vendo resistência. Então, para mim, essa região é um ponto de venda. Se você comprou o ativo cá atrás, beleza, vender dentro dessa região, ótimo. Agora, como que a gente está nesse ponto aqui? Duas possibilidades podem acontecer. Para mim, várias altcoins, elas vão voltar para o fundo que elas marcaram lá atrás, tá? Isso daqui é simplesmente uma análise minha, o que eu acho, isso daqui é uma opinião. Por que eu acredito nisso? Simplesmente para buscar exatamente formar um fundo duplo. Pode acontecer como pode não acontecer. Eu espero que vários ativos eles vão voltar nesse fundo anterior aqui para que ele possa retestar esse fundo, enxergar como suporte. Se enxergar como suporte, aí eu faço compra.
Por que eu tenho essa opinião? Porque essa agulhada foi muito forte, não deu oportunidades de muita gente entrar dentro desses ativos. E quando a gente olha para essas agulhadas muito fortes, traders mais experientes, traders mais profissionais não vão entrar em uma movimentação onde o stop está muito longe, 20% versus a uma resistência ali de 7%. Então eu sei que por conta dessa sombra que a gente teve aqui, muitos players não conseguiram entrar dentro dessa movimentação e esses players vão esperar por dois cenários. Cenário número 1, que volte exatamente dentro dessa região e aí sim esses players entram, que no caso sou um desses players. Ou a gente pode esperar uma confirmação do rompimento dessa região. A gente pode esperar um pivô de alta acima do suporte perdido. Então, se Cardano voltar acima do suporte, construir um pivô de alta aqui, beleza, aí a gente pode começar a olhar para pontos de compra em Cardano. Obviamente, a gente vai ter a média de 200 períodos aqui, então só tem que tomar cuidado para você não comprar em cima da média de 200 períodos também, porque rejeição, 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 tentou romper, segurar como suporte, não rolou, e aí caiu abaixo, rejeição mais uma vez. Então toma cuidado com Cardano, não olharia tanto para Cardano, tem ativos melhores nesse momento, como Litecoin, preferiria operar Litecoin do que Cardano exatamente nesse momento. Lembrando que a gente está falando aqui de médio e curto prazo, beleza? Então isso daqui é o que a gente tem para Cardano. Quando eu olho a ADA barra Bitcoin, eu vou ter simplesmente um derretimento da Cardano, ou seja, cara, muito mais vale eu estar comprado em Bitcoin para o longo prazo do que eu estar comprado em Cardano nesse momento. A gente ainda não tem nenhum sinal de formação de fundo. O que a gente tem aqui na tendência é de baixa, topos e fundos descendente. Então, Cardano, simplesmente, ela tem tudo para continuar essa tendência. A gente respeita a tendência até que ela seja rompida, até que tenhamos um enfraquecimento dessa tendência. Enquanto não houver um enfraquecimento, olha a média de 200 como está apontando extremamente para baixo. Então, nesse período, eu prefiro para longo prazo ficar exposto em Bitcoin do que, por exemplo, em Cardano. Não tenho Cardano na carteira também, mas olhando para esse ativo, para o médio e longo prazo, pensaria dessa maneira. Prefiro estar exposto no Bitcoin. E se for olhar para o curto prazo, cara, não está em região de compra nesse momento. Na verdade, está em região de venda. Beleza? Cardano analisada. Próximo ativo que a gente vai analisar, que vocês pediram, é Matic. Matic é outro ativo que sofreu bastante aí também com o pronunciamento da SEC. Quando a gente olha, ela tem o mesmo cenário que a Cardano, perdeu um fundo anterior, está batendo região de resistência, já rejeitou uma vez, não vou comprar esse ativo dentro dessa região. Para mim, aqui é ponto de venda de quem comprou aqui embaixo. Vou procurar por compra nesse ativo exatamente para operações de curto prazo, operações de médio prazo, caso ele volte no fundo anterior. Ou se ele romper e construir um pivô de alta aqui em cima. Mas lembrando, se esse pivô de alta for construído, ele ainda pode rejeitar a média de 200 períodos, porque a gente tem dois tipos de pivô. O pivô de alta verdadeiro, ele deve estar acima da média. O pivô de baixa verdadeiro, ele deve estar abaixo da média. Se a gente tiver um pivô de alta abaixo da média, a gente pode ter um falso pivô. Se a gente tiver um pivô de baixa acima da média, a gente pode ter também um falso pivô. O que eu quero dizer com vocês? Quando a gente tem exatamente Quando a gente tem um pivô de alta acima da média, eu uso a média de 200 períodos, a gente tem um pivô verdadeiro. Quando a gente tem um pivô de alta abaixo da média de 200 períodos, a gente pode ter um pivô falso. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente tem um pivô de baixa acima da média, a gente pode ter um pivô falso. E se a gente tem um pivô de baixa abaixo da média, a gente tem um pivô verdadeiro.
Beleza? Então o que eu quero dizer com vocês? Que tanto o Cardano quanto o Matic, se romper essa região aqui e construir um pivô, a gente pode considerar um pivô de alta, mas tem que tomar cuidado. Tem que abrir operações mais cautelosas, porque a gente vai ter a média de 200 períodos, e isso pode ser um falso pivô para retestar a média de 200 períodos para derrubar mais o ativo, para o ativo ainda cair no mercado. Beleza? A gente olhar para Matic barra BTC, a gente vai ver que Matic barra BTC está perdendo valor. Então, nesse momento, muito mais vale a gente estar exposto em Bitcoin do que até mesmo em Matic. Desde quando a SEC se pronunciou, na verdade, desde janeiro, mais está valendo a gente ter Bitcoin na nossa carteira do que a gente ter altcoins. Até os 48% da dominância do Bitcoin se falava muito em altcoin season. Eu esperava um altcoin season porque no passado, nas 3 últimas vezes que a gente chegou nos 48%, a gente teve uma altcoin season. Eu esperava essa altcoin season, eu tinha altcoins na minha carteira ao longo do começo de 2023. E depois que a gente rompeu os 48%, o Bitcoin está ganhando dominância e está se mostrando muito mais forte do que todos os outros ativos, até mesmo do que o Ether. Então, mais vale nesse momento ter Bitcoin na carteira. Eu simplesmente troquei muitas das minhas altcoins por Bitcoin quando a gente rompeu os 48%. Porque nesse momento, cara, a gente tem um ativo mais seguro e com mais assimetria, onde o capital está saindo da Cardano, da Matic, está saindo de todas as altcoins, está indo para o Bitcoin. Então, nesse momento, olhar para ele vale muito mais. Obviamente, hoje é o dia da gente analisar altcoins, então a gente vai analisar altcoins. Tem uma ou outra que a gente consegue encontrar um bom cenário, como Litecoin. Beleza? Bom, próximo ativo, a gente vai analisar AGIX. AGIX, um ativo aí que hype total, né? A gente sabe o que aconteceu com inteligências artificiais nesse momento. Eu operei bastante esse ativo aqui quando a gente estava em tendência de alta e a galera do Telegram sabe disso, a gente trocava ideia bastante nesses ativos e eu sempre comentava com vocês. Galera, tem que realizar esse ativo, pega e não se apega. Isso daqui é ativo de hype, não vem falar que você vai holdar esse ativo. Cara, você nem conhecia inteligência artificial e muito menos AGIX antes da gente ter esse hype. Você não conhecia, ninguém sabia desses ativos. E aí agora todo mundo está falando que o futuro é esses ativos. Toma bastante cuidado com esses ativos. E essa não é a primeira vez que eu alerto sobre isso. Já falei que lucro bom é lucro no bolso dentro desses ativos. Pega e não se apega. Eu mesmo não me apeguei nesse ativo, tradei, não peguei toda essa movimentação de alta aqui, mas cheguei a fazer boas operações aqui dentro de AGIX. A galera do Telegram tá ligada. Quando a gente olha para ela, olha só, a gente está em tendência de baixa, cara, e tendência forte. Topo, fundo, topo, fundo. A gente pode realizar topo em qualquer momento. Rompemos a média de 200 períodos e já rejeitamos a média de 200 períodos. Estamos na média de 200 períodos mais uma vez. A gente está revertendo a tendência de AGIX. Não segura esse ativo, porque você segurar esse ativo, o famoso holder forçado, né, o cara que está no prejuízo, porque comprou topo ali, ela caiu 50%, tá no prejuízo, e aí o cara vai fazer um hold forçado. Se a gente olhar para o que esse ativo pode cair, ele ainda tem 85% de queda vigente, porque a gente tem um fundo cá atrás. E se a gente olhar para o que aconteceu nas movimentações, a gente tem uma parada só até a gente chegar dentro dessa região, que é os 15 centavos. Bateu nos 15 centavos, perdeu os 15 centavos, cara. Esquece, isso daqui é uma queda de elevador com o cabo cortado. Então toma cuidado com esses ativos. Eu vejo muita gente holdando esse ativo e simplesmente por conta de hype, porque acreditam naquela famosa altcoin que vai te deixar milionário no próximo ciclo, aquela altcoin que pode bater não sei quantos dólares. Cara, eu já tô cansado de ouvir essas histórias por vivência dentro do mercado. Sempre vai aparecer. Olha só. A gente teve no ciclo passado o hype
das GameFi, exatamente as Gamecoin. Então a gente teve a XS, teve um monte de outros ativos vindo atrás. A gente teve o hype do quê? Do metaverso, onde a gente viu, cara, The Sandbox, Mana, um monte de coisa subindo. Depois a gente teve hype do quê? Hype das NFTs. E quando a gente olha para ciclo, a gente sabe que esses hypes acontecem o tempo inteiro. Teve hype de DeFi também, DeFi Summer. Cara, a gente sempre vai ter hypes vigentes. E nesses hypes, a gente não pode se apegar a esses ativos, porque os ativos no hype, ele sobe de uma maneira irracional, simplesmente especulação pura. E na hora que acaba essas narrativas, na hora que acaba esses hypes, muitos deles não sobrevivem. Então por isso que eu falo com vocês, toma cuidado quando você for escolher um ativo para você holdar, beleza? Tem que tomar muito cuidado, tem que ter estratégia. Não estou falando para você esquece do ativo e simplesmente, cara, não vai colocar. Se você acredita, cara, olha o ativo, mas saiba trabalhar com stop, saiba trabalhar com gerenciamento de risco e saiba trabalhar também com balanceamento de carteira se você quiser ter esse ativo, beleza? Bom, se a gente olhar aqui AGIX barra Bitcoin, a gente vai ver que nesse momento tendência de baixa. Então é melhor ter Bitcoin do que AGIX na carteira, beleza? Outro ativo que vocês me pediram aqui, não vai dar tempo de eu analisar todos, mas vocês me pediram XLM, Estelar. Cara, nunca analisei esse ativo, nem sei que ativo que é esse, mas olha só, a gente teve uma bela movimentação de alta aqui, uma bela de uma porrada onde a gente rompeu a média de 200 períodos. E aí aqui tá a grande sacada de quem vai sardinhar e quem vai simplesmente aproveitar isso daqui. Guarde essa frase para você. O mesmo mercado que te entrega é o mesmo mercado que te tira. Muita gente não sabe realizar lucro. Por que eu falo isso? Cara, eu conheço pessoas que compraram a XS junto comigo nos $4, eu vendi em $80, a bagaça foi até $160 e a pessoa está rodando até hoje. Devolveu 100% da alta que a gente teve no ativo. Olha só, se a gente olhar para esse ativo, o que aconteceu aqui, a gente está construindo um canal lateral. A gente tem exatamente dois topos aqui na mesma região e a gente vai ter dois fundos aqui dentro da mesma região também. Como que a gente opera esse ativo? Compra, suporte, vende, resistência. Se você tem lucro nesse ativo, cara, realiza. Isso daqui vai ser insustentável. Ele não vai ficar subindo assim para cima. Olha o RSI aonde já chegou. A gente teve uma alta com muito menos volume do que teve aqui atrás dentro dessa mesma movimentação. Se você comprou esse ativo, se você surfou essa movimentação de alta, coloca esse lucro no bolso e deixa o ativo voltar. Ele tem espaço para construir um pullback ainda. O ativo só subiu. A gente ainda tem espaço, pode voltar aqui até 0,618 de Fibonacci. Ah, mas eu acredito que esse ativo vai embora, ele vai parar para a lua. Então simplesmente crie uma estratégia de saída com uma estratégia de reentrada. Se você vendeu, realizou, colocou seu lucro no bolso, crie uma estratégia de reentrada de um stop de recompra caso ele venha romper essa região aqui em cima, beleza? Mas não ache que esse ativo vai ficar subindo, indo para a lua, porque simplesmente se a gente olhar para o que está acontecendo no ciclo desse ativo que está em franca tendência de baixa. Algo muito bom que ele está melhor do que Cardano, por exemplo, é que a média de 200 períodos ela já está andando de lado. Então isso daqui já nos mostra que a gente pode entrar em exaustão da ponta vendedora. Por que a gente pode entrar em exaustão? Porque a gente já tem 1, 2, 3 fundos sem dar continuidade em queda. Olha a diferença quando a gente olha para Cardano, por exemplo. Quando a gente olha para Cardano, a gente vai ver que teve um fundo mais alto que o fundo anterior e a gente já voltou a fazer um fundo mais baixo que o fundo anterior. Ou seja, a gente já começou com mais pressão de venda do que pressão de compra dentro do ativo.
E se a gente olhar esse XLM, aí já ouvi falar em Stellar, mas, cara, nunca analisei, nem sei do que é esse protocolo. Quando a gente olha ele no par Bitcoin, a gente vê que, obviamente, ele bateu uma região aqui de resistência, região da média de 200 períodos. Então, novamente, tá em uma boa movimentação, em tendência de alta não, né? Ele está querendo entrar em tendência de alta. Vai entrar em tendência de alta se conseguir construir um fundo mais alto que o fundo anterior e depois romper esse topo. Aí ele entra em tendência. Mas veja só qual foi o padrão recente desse ativo. Movimentação em V. Então, do mesmo jeito que eu analisei Cardano, olhando para a última pernada que a gente teve, tracei Fibonacci, entendi qual foi o padrão anterior, a gente pode olhar para esse ativo e ver que ele devolveu 100% da alta. Então, a gente pode considerar que esse ativo vai continuar trabalhando dentro desse canal. Cara, já dizia Charles Dow, uma tendência ela deve ser respeitada até que ela seja rompida. Um padrão, uma resistência, um suporte, ele deve ser respeitado até que ele seja rompido. Porque saca só, uma resistência ela vai funcionar 1, 2, 3, 4 vezes e vai ter um momento que ela vai falhar. Só que se você respeitar ela, você lucrou 1, 2, 3, 4 e perdeu uma. Se você olhar para uma tendência de alta e você respeitar, você vai ver que ela vai funcionar 1, 2, 3 vezes e uma vez ela vai falhar. Então você vai lucrar 1, 2, 3 e você vai perder uma. Por isso que a gente respeita as tendências, a gente respeita os padrões, a gente respeita as movimentações, beleza? Não tente lutar contra isso. Lutar contra isso, você vai estar trabalhando com a sorte. A sorte de encontrar a operação que vai desrespeitar aquele padrão, desrespeitar aquela movimentação, beleza? Bom, então é isso. Tinha outras duas altcoins aqui para eu poder analisar. Talvez eu analiso elas amanhã com vocês aqui no canal quando eu for fazer análise de amanhã, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã de volta aqui no canal com dados on-chain, com informações sobre o mercado no geral, como estão os investidores, como estão as baleias, como está o preço do Bitcoin e o Ethereum também, beleza? Amanhã a gente está de volta aqui no canal. Forte abraço, tamo junto, excelente terça-feira e eu te vejo amanhã. Valeu!